Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao nosso canal de comunicação Novo Peregrino, reconstruindo sempre sobre ruínas. Toda semana, toda quinta-feira, às 7 da noite, horário nos Estados Unidos, e 9 horas no Brasil, nós estaremos nos comunicando com meus irmãos, meus amigos de fé, camarada, nessa jornada que eu costumo dizer, jornada do Novo Peregrino, na América. E por que na América? Porque estamos aqui. E nós estamos trabalhando com uma comunidade maravilhosa, especialmente com irmãos preciosos, amigos, empresários, empreendedores, e grande parte deles vivem na Carolina do Sul, e temos comunicação com muitos irmãos também na Flórida, em Massachusetts, em Boston e, em muitas partes dos Estados Unidos. Então, toda quinta-feira nós estamos aqui para compartilhar alguma palavra, algum conselho e também dar as nossas opiniões para aqueles que são nossos amigos próximos. Então, bem-vindo ao nosso canal de comunicação. E eu gostaria de aproveitar aqui para dizer a vocês que, muitas coisas que falamos aqui, que dizemos aqui, muitas vezes não diz muito a você, pessoalmente. Entretanto, você conhece muita gente que precisa de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, de uma puxãozinho de orelha, mas principalmente de um canal onde a gente possa tratar de assuntos do momento, necessários, importantes, e como vocês já sabem, muitos de vocês já me seguem há muito tempo, a nossa visão de vida é uma visão comunitária, ou seja, ninguém pode viver sozinho. E é sabido que existem milhões de pessoas, mesmo cristãs, defendendo uma fé, até uma fé pura, simples, mas estão sozinhas. Pessoas que enfrentam suas dificuldades sozinhas. E nós temos que usar esses recursos modernos, no caso aqui a internet, o YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, enfim, toda a ferramenta digital para a gente avançar o reino de Deus. Alguém disse assim, mas nós não precisamos usar isso, não precisamos daquilo. Não precisamos. Jesus usou barco. Jesus usou os 5 pães e 2 peixes. Jesus usou a água, o vinho. Jesus usou coisas que estavam à sua disposição. Quando ele entra na sinagoga, alguns dizem assim, não tem que ir à sinagoga. Por que não? Por que você não pode ir em um grupo de pessoas que se reúnem e lá você poder ter a oportunidade de falar alguma coisa? Isolamento não é o melhor caminho. Viver sozinho não é o melhor caminho. Aliás, disse Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esse é um tema que eu quero trazer numa próxima live. Mas o que é o sal? O sal, ele penetra onde ele está. Ele transforma o ambiente. Ele transforma o gosto
dos alimentos. E ele realça a importância dos alimentos que estão recebendo a sua influência. E alguém pode ver? Não. Mas onde ele está, ele faz diferença. Uma diferença silenciosa. Agora, Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. O que significa luz? Luz é o que brilha, é o que mostra, é o que chama a atenção. Então, o fato de estarmos aqui agora, nesse momento, nós estamos transmitindo algo que nós sabemos que é testemunho e é para captar mesmo a atenção de alguns que estão sendo atraídos por outras coisas. Mas quando nós nos unimos, então aí há essa fusão, há essa interação de pessoas, e aí o sal produz o seu efeito. Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Então vamos usar sim a internet, vamos usar os meios de comunicação, o telefone, vamos usar, óbvio, vamos usar, mas não sermos usados por. Muitas pessoas são escravas do telefone, escravas do Facebook, do Instagram. Tá? Qual a diferença de você usar uma ferramenta para produzir algo bom ou usar uma ferramenta para se ferir ou para ferir outras pessoas? É como uma faca. A faca, ela não tem poder em si mesma, né? Mas a pessoa que usa a faca, ela pode cortar uma carne para fazer um churrasco ou cortar a carne de alguém para matar, não é verdade? Então, o poder está na tua mão. O controle está na tua mão. Você pode dar um clique ou pode ficar estagnado. Aí na tela você vai encontrar algumas opções. Você vai encontrar opções para gravar, você vai para abaixar, fazer um download, você vai encontrar opções para criticar, para dar um aplauso, ou então para condenar, ou tem uma outra palavrinha lá chamada delete, ou deletar, apagar. Então nós temos que aprender a usar as ferramentas para avançar o reino de Deus, ok? Bom, falando sobre isso, então, pode ser que a palavra que eu vou dizer a vocês hoje não sirva para você. Mas por que você não se torna um canal? Por exemplo, eu digo assim, aqui é o nosso canal de comunicação, o Novo Peregrino. Mas você é um canal, eu sou um canal. Essas ferramentas nós estamos apenas usando para transmitir aquilo que já está dentro de nós. Então, se você recebe alguma coisa de mim hoje, por exemplo, e não te serve para você, mas e o teu vizinho, e o teu amigo, e o colega de trabalho, e o colega de escola, e aquele irmão ou irmã, aquele pastor, amigo, tal, que está do outro lado do planeta, de repente pode receber uma palavra tua, uma palavra através de um canal que é o canal, tá? E você usa as ferramentas. Então, o algoritmo, o que é o algoritmo? É esse sistema que usa a inteligência artificial para divulgar ou chamar a atenção. Tá? Muitas pessoas ficam assustadas, né? Porque está usando o celular e de repente vem um pop-up. Eu sei o que é um pop-up, uma notícia assim. Você falou uma palavra e ele já joga para você uma ideia. O que significa isso? O sistema está usando para o mundo. Por que não vamos usar para o reino de Deus? Então, aí embaixo tem um sininho, que é um sininho que você aperta, tá?
aí tem uma palavra subscribing ou se inscrever. Então você pode também se inscrever nesse canal. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar mandando mensagem para você. O próprio sistema vai anunciar para você: olha, Mr. Robert está entrando numa live na próxima semana, ou daqui 15 minutos, daqui 5 minutos, daqui 1 hora. Ponto. E aí estamos juntos. Tá? E outra coisa é você fazer um comentário. Por exemplo, eu falo muita coisa aqui e eu não sei se você gosta ou se não gosta. Então, se você interage, ou seja, oi Roberto, puxa, boa palavra. Roberto, pode me explicar melhor? Roberto, o que significa essa palavra que você usou? Roberto, então eu começo a pegar isso aí e junto com você eu vou estabelecendo uma narrativa, um conteúdo que você pode usar. Ou então perguntas: Roberto, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu conheço uma pessoa assim, 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 que está precisando disso, isso. O que a gente poderia fazer por ela? Pronto, vamos interagir. Há muitas coisas que são produzidas por, vamos dizer, associação de ideias. Muitas vezes a gente ouve de alguém que está doente, que está no hospital, que sofreu um acidente, coisa assim, e a gente comunica: olha, orem por fulano de tal, ele está assim, assim. Para vocês terem uma ideia, recentemente eu vi uma matéria de alguém que eu conheço, que eu me interagia, mas por alguma razão fazia tempo que eu não falava com essa pessoa, e de repente eu vi pop-up assim no Facebook, me chamou luto. E alguém falando, consolando o coração das pessoas, da família. Eu disse: essa pessoa morreu? Nossa, meu Senhor. Nunca mais eu vou falar com ela. Nunca mais eu vou compartilhar alguma coisa com ela, e nem ela comigo. Poxa, isso choca, não é verdade? Claro que nós não estamos aqui para ficar ouvindo e recebendo só notícias ruins, e muita gente só gosta de notícia ruim e passar para frente fofoca, né? Fofoca, e piadinha, e fake news, uma foto diferente. Hoje está uma infinidade. Gente, vamos usar essa máquina para a gente avançar o reino de Deus. E eu conto com você. Então, faça 4 coisas. Primeiro, subscribe, coloca aí o teu nome, coloca o teu e-mail, tá? A gente vai ficar interagindo. Segunda coisa, aperte nesse sinalzinho aí que tá aí. E terceiro, faça um comentário, faça uma pergunta. Quarto, mande para alguém. Quando essas 4 coisas se alinham, então o que o sistema vai fazer? Ele vai nos ajudar a divulgar as nossas mensagens, tá bom? Bom, o tema de nossa conversa hoje é forte e é transformador, tá? É um tema muito forte. E o tema chama-se humildade e mansidão. Ou então vamos colocar dessa forma: mansidão e humildade. Essas 2 palavras parecem simples e são mal interpretadas, mas elas escondem uma das chaves mais profundas da vida espiritual e emocional. E quando eu falo sobre vida espiritual e emocional, é porque, veja só, você já ouviu falar 3 expressões: corpo, alma e espírito, correto? Corpo, alma e espírito, uma trilogia. Assim como nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, como nós temos cabeça, tronco e membros. Essa trilogia, o que é uma trilogia? É um conjunto de elementos que formam um conjunto global. Porém, quando a gente separa, a gente entende melhor. Por exemplo, vida espiritual. Quando falamos vida espiritual, nós estamos falando sobre coisas que estão relacionadas a Deus, relacionada às coisas espirituais. Então, por isso chamamos de vida espiritual.
E quando falamos emocional, nós estamos falando a respeito das coisas da alma, que tem a ver com nossa memória, com a nossa parte sentimental e com a nossa parte de decisões, ok? Mas a gente fala disso outra hora. Nesse momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o caminho do descanso da alma. Por quê? Porque na vida espiritual, todos nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, correto? Deus é que está sobre todos, em todos e por meio de todos, correto? Pois muito bem. Mas por que há tanta gente que sofre? Por que há tanta gente que tem problemas emocionais? Depressão, frustração, ansiedade, pessoas que vivem mais no passado, pessoas que vivem ansiosas, pensando nas coisas do futuro, etc. E essas pessoas deixam de viver o hoje, o agora. São pessoas cansadas e sobrecarregadas na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. Olha, imagine vocês, Jesus, quando estava falando com a multidão, haviam muitas pessoas lá, mas ele não estava tentando mudar a multidão. Ele estava focado nos discípulos. Por quê? Porque esse é o foco dele. Isso é onde ele trabalha. Então, ele trabalha com você, em você e para você. Então, você pode ter a tua vida espiritual, por assim dizer, crendo nas coisas do Senhor, crendo nas coisas espirituais, recebendo a palavra, você acredita no que a palavra de Deus diz, você recebe com muito bom gosto a ideia de estar orando, de estar dependendo dele. Porém, entre crer e fazer, há um vale aqui chamado alma. E é aí que há o cansaço, e aí há que a sobrecarga. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, olha só o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pensa comigo. Ele não disse: aprendei de mim porque eu sou poderoso. Ele não disse: aprendei de mim porque eu sou sábio. Ele não disse: aprendei de mim porque eu sou perfeito. Ele disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E é sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. É sobre isso que eu quero estender um pouquinho mais a nossa conversa. Então eu te aconselho aí, outra coisa, pegar um papel, pegar uma caneta, pegar um caderno e fazer anotações. Eu tenho dito, quem não escreve não faz história e não deixa um legado. Eu tenho a mania, né, de escrever tudo, de anotar tudo, e muitas vezes anoto tantas coisas que acabo tendo que depois juntar para ver o que está bom, o que não está. Mas não importa. O que a gente disser aqui, se tem um significado profundo para você, é bom anotar. Sabe? É algo que pode fazer diferença para você amanhã. É algo que pode fazer diferença para você no teu dia a dia e pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, anote aí, tá? Essas duas palavras, mansidão e humildade, são como duas asas de uma mesma ave. Você não vê uma ave voando só com uma asa, né? Ela precisa das duas para dar equilíbrio, para dar direção, para dar estabilidade, para dar impulso, para segurar, né? Enfim. E a gente sabe que as aves, elas voam contra o vento, né? Porque é exatamente o que dá a sustentabilidade.
Pois muito bem, se ela tivesse uma só asa, ela não consegue fazer o equilíbrio. Então, muitas pessoas têm que entender isso, que mansidão e humildade são duas asas da mesma ave, ok? E uma sem a outra não funciona. Uma sem a outra não tem voo. Por isso que muita gente está estagnada, parada, está sem se mover. Por quê? Porque está tentando, de uma forma não correta, viver com um só desses aspectos. Mas vamos começar aqui com, primeiro, mansidão. Primeiro, mansidão não é ser bonzinho. Já ouviu falar assim, ele é tão manso, tão bonzinho. Então vem alguém para você assim e fala com a voz bem baixinha, oi querido, oi amado. Aí alguém diz, puxa, como ele é manso. Não, não é isso. Ou então alguém que simplesmente diz sim, sempre. Não, sim. Tá? Ele é passivo, ele nunca age por si só, ele sempre concorda com todo mundo. E alguém diz, esse ele é tão manso. Não. Escreve aí, que isso é poderoso. Mansidão é abrir mão de todos os seus direitos pessoais. Isso é uma declaração muito violenta, muito forte, muito transformadora. Mansidão é abrir voluntariamente. Não é forçado, não. Abrir mão voluntariamente dos seus direitos pessoais. Uau! Se todo mundo entendesse isso, haveria menos divórcio, haveria menos abandono, haveria menos gente fugindo de casa, da sociedade, das igrejas. Se todos entendessem isso. Que mansidão é abrir voluntariamente os seus direitos pessoais, dos seus direitos pessoais. Direito de estar certo, direito de se defender, direito de revidar, direito de ser reconhecido, direito de fazer justiça com as próprias mãos. Eu escrevi um livro chamado Eu, Porém, Vos Digo, Palavras de Jesus com respeito a divórcio e recasamento, e na capa do livro tem lá um celular em cima da mesa, a foto de um casal e uma jovem senhora ou esposa sentada assim na poltrona pensando, e ela está pensando, mas no celular deixado ali na mesa tem uma conversa com uma amiga, e na conversa com essa amiga pelo celular ela está dizendo, amiga, não sei o que fazer e tal. Aí a amiga responde, eu já te falei, você tem direito de ser feliz, no teu caso, eu iria divorciar, eu ia separar, eu ia fazer coisa assim. Ela diz, eu acho que você tem razão. Aí ela diz, não, você tem direito de ser feliz, você vai encontrar outro. Essas conversas ou essas coisas vão fazer com que a pessoa busque o seu direito pessoal. Eu também tenho direito, pois mansidão é abrir mão de todos os seus direitos pessoais. Ser manso não é escolher não reagir. Não é isso. Mas é ter força para escolher o domínio próprio. O direito de fazer justiça com as próprias mãos é quando as pessoas querem ser reconhecidas. Ser manso é ter força para escolher o domínio próprio.
E olha, domínio próprio é fruto do Espírito. Então, quando Jesus fala essa palavra, ele está falando para os discípulos, para aqueles que creem nele, que o aceitam como Senhor e Salvador. Tá? Mansidão é poder levantar a voz, mas optar por calar. Ele tem o direito de falar, mas diz, olha, eu prefiro ficar calado. Mansidão é quando você decide confiar no tempo e no propósito de Deus, sabendo que Deus está além e fora do tempo, mas ele tem um propósito no tempo, tá? Ao invés de você lutar com suas próprias mãos, você vai crer no que você acredita ou acreditar no que você crê. Muita gente não acredita no que crê. Diz, Deus está no controle, mas, na verdade, na hora de resolver a parada, ela prefere usar suas próprias forças. Agora, o que é humildade? Humildade, gente, humildade não é pobreza. Humildade não é ser inferior. Humildade não é ter aquela aparência simples, sabe? A pessoa veste uma roupa muito simples, não é roupa de marca, nada disso. É uma pessoa que sempre está usando coisas de acordo com a sua realidade financeira ou coisa assim. E a pessoa diz, ele é tão simples. Não, isso não é simples, isso não é humildade. Essa pessoa é tão humilde. Não, não é. Humildade é uma atitude, é uma decisão. Quando você toma a decisão de reconhecer a autoridade de outro. A mansidão abre mão do direito de ter autoridade. A humildade se coloca debaixo de autoridade. Entendeu aí o oposto? É saber que você não é o centro. É submeter à sabedoria, ao conselho e à experiência de alguém. É ser ensinável. Sabe qual a maior dificuldade de um professor? Não é transmitir o seu conhecimento, é encontrar um aluno que queira ser ensinado. Você observe, por exemplo, eu sou muito cuidadoso com isso ao dizer isso, mas lembra quando você estudava, estava na classe, tinha tantas pessoas recebendo o mesmo ensino do mesmo professor? Uns pegaram aquele ensino, cresceram, se desenvolveram, foram para um nível superior, foram para a faculdade, depois se formaram, se tornaram médicos, se tornaram advogados, se tornaram engenheiros, se tornaram cientistas, se tornaram tudo isso. Porém, o que aconteceu com outros? Estagnaram, foram vender hora, foram trabalhar para si mesmos e acabaram ficando uma vida medíocre. Não prosperaram. E aí, de repente, ele enfrenta uma dificuldade, tem que ir ao médico, vai no médico, chega lá e encontra quem? Aquele amiguinho que estudava na sua classe. Vai na escola, ou melhor dizendo, vai para a corte e chega lá, vai ser julgado por um juiz. Quem é aquele juiz? Eu te conheço. Você não era. Estudaram na mesma escola. Ou advogado. Ou então vai numa loja para comprar um produto, chega lá e encontra o dono da loja, todo postado, vendendo um produto. E você compra o produto de alguém que estudou na mesma escola. Qual é a diferença? O que aconteceu? Por que um prosperou e outro não? Por que um cresceu e outro não? Por uma determinada razão. Aquilo que ele recebeu e colocou em prática. Então, muitos alunos vão para a escola e rejeita o professor, rejeita o ensino e rejeita o professor. E aí, o outro aceita o ensino e prospera. Então, humildade abre portas onde o orgulho fecha. Você talvez não tenha prosperado na tua vida porque você fechou a porta que estava se abrindo por não ser humilde. E o manso, inevitavelmente, é humilde.
Essas duas atitudes, mansidão e humildade, caminham juntas. Sem mansidão, a humildade é fingida. Sem humildade, a mansidão é fraca. Vou repetir. Sem mansidão, a humildade é fingida. E sem humildade, a mansidão é fraca. Mas juntas, elas produzem descanso para a alma. Olha aí o segredo. Quando Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode dizer isso? O teu jugo, como é que é? Está pesado demais? O fardo que você quer é muito pesado. Alguma coisa está errada. Então, se o caminho é mansidão e humildade, qual é o oposto disso? Então, vamos trabalhar com um contraste, vamos trabalhar com o oposto. O oposto da mansidão é o egoísmo, é a prepotência, é o orgulho. É o espírito que diz: eu primeiro. Eu primeiro. Enquanto o manso abre mão, o egoísta exige. Pegou a diferença? Enquanto o manso serve, o prepotente quer ser servido. Melhor é servir do que ser servido. Enquanto o manso se cala, o orgulhoso precisa ser ouvido. O oposto da humildade é a autossuficiência. Aquela sensação de que você não precisa de ninguém, de que você sabe tudo, de que pode resolver tudo sozinho, de que ninguém precisa vir te ensinar. Essa atitude de autossuficiência, de prepotência, de dizer eu não preciso de ninguém, eu não vou lá porque eu não preciso de ninguém, eu posso viver para Deus por mim mesmo, eu não vou em igreja porque eu posso viver para Jesus dentro sozinho. Engano, mentira, isso é orgulho, isso é falta de humildade, certo? Sabe, a humildade se curva, o orgulho se exalta, e toda exaltação que não vem de Deus, mais cedo ou mais tarde termina em queda. Jesus também disse: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Isso é feito cascata e é feito de semeadura. O que você planta, você colhe. Se você planta o bem, você vai colher bem. Se você colher o mal, você vai colher o mal. Ok? Então eu te pergunto, você tem vivido mais no espírito da mansidão ou na força da autossuficiência? Isso é uma pergunta. É algo que você precisa pensar e anotar aí. Agora é hora de se olhar no espelho. De olhar no espelho da alma. Dá uma mergulhada aí dentro de você agora. Faça perguntas. Quantas vezes você defendeu o seu direito e perdeu a paz? Quantas vezes você respondeu no impulso e depois se arrependeu? Você é daquelas pessoas que precisam ter razão, mesmo que o outro vá embora? De que adianta você ter razão se você perdeu o cliente, perdeu o amigo, perdeu aquele que ia te ajudar? Porque você quis ter razão? Foi estupidez? Você ouve conselhos ou apenas espera a sua vez para falar? Tem muita gente que fica só esperando. Ele não está ouvindo nada, ele só quer realmente falar. A pessoa está dizendo, trazendo uma coisa importante para ela, mas ela está aqui pensando no que ela vai falar. Você tem facilidade em se submeter ou tudo precisa ser do seu jeito?
Sabe qual o problema do perfeccionista? Perfeccionista não é uma pessoa que quer fazer tudo perfeito. Não, ele quer que todos sejam perfeitos como ele. Esse é o problema. Todos têm que ver como ele vê, ouvir como ele ouve e fazer como ele faz. Isso é o perfeccionista. A palavra de Deus diz que nós temos que ser perfeitos em toda a nossa maneira de viver. Nós temos que prosperar, aperfeiçoando. Esse aperfeiçoamento é pessoal. Mas quando você exige que todos sejam perfeitos, isso é uma forma de pressão. Não, você tem que ser assim porque é assim que tem que ser. Hello? Sabe, quando Deus te coloca em silêncio, você aprende ou reclama? De repente você precisa calar mesmo, ficar quietinho, não falar nada. E no silêncio Deus vai falar com você. Lembre-se, o manso não é fraco. Não é aquele coitadinho, não. Ele é forte o suficiente para dominar a sua própria força. Eu costumo dizer assim, Deus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele tem o poder de esquecer. Nossa, que doideira é essa? Como é que Deus é tão poderoso que ele tem o poder de esquecer? Você não lembra daquele texto que diz assim, dos teus pecados não me lembrarei mais? Que forte isso, hein? Como é que Deus pode esquecer de uma coisa errada que você fez? E você esquece o que outros fizeram? Não, porque nós não temos essa capacidade. Mas nós podemos dominar isso. Quando você lembrar que o teu irmão pecou contra você, você também tem o poder de lembrar que você o perdoou. Vou repetir. Quando você lembrar que o teu irmão pecou contra você, você também tem o poder de lembrar que você o perdoou. Se é que perdoou. E se não perdoou, acho melhor você perdoar, porque Jesus também disse, você só é perdoado quando você perdoa. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Então, essa mansidão é abrir mão do seu direito. Ele te ofendeu, você tem o direito de revidar. Olho por olho, dente por dente. Mas o discípulo não vive assim. Mansidão abre mão dos seus direitos e reconhece a autoridade de outro. E o humilde não é pequeno. Humilde, ele é grande o bastante para se curvar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não julgou o fato dele ser Deus, coisa que ele não pudesse abrir mão. Mas ele esvaziou-se de si mesmo. E o que ele fez? Se tornou um de nós. Mansidão e humildade. E quando ele se tornou homem, ele não se contentou com isso. E, sendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de quê? De servo. Olha, ele era Deus, se tornou homem, homem se tornou servo. E como servo, o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. E por que ele fez isso? Vocês lembram? Lá na minha casa tem um quadro que meu filho pintou, traduzindo o que aconteceu. Jesus lavando os pés dos discípulos. E lá na João ele fala que Jesus disse, vocês me chamam Senhor e Mestres. Vocês me chamam Senhor. E eu sou. Ele não diz que não é. Ele.
Mas eu, como Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês para dar exemplo, porque assim como eu fiz, vocês devem fazer. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pratique o silêncio intencional. Nem toda resposta precisa ser dada. Peça perdão primeiro. Melhor que você ache que tem razão e você abra mão dessa razão, porque isso vai abrir portas onde o orgulho pode fechar. Submeta-se à instrução. Aceite aprender com quem já caminhou mais do que você. É por isso que muitos líderes tropeçam, porque eles são líderes de acordo com a sua própria cabeça e não por ter recebido de alguém. Ore antes de reagir. Peça a Deus para te ensinar a reagir com o coração de Cristo. Sirva alguém hoje. Sirva alguém que não pode te retribuir, porque é aí que nasce o verdadeiro coração de Jesus. Sabe quando somos mais parecidos com Jesus? Quando doamos, quando somos generosos. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quem aprende isso, encontra descanso para a alma. Talvez você se sinta forte no jejum, na oração, na leitura da Bíblia, em frequentar cultos, em participar de reuniões, em dar dízimo, dar oferta, fazer isso, fazer cantar no coral, cantar lá no grupo de louvor. Mas você muitas vezes está cansado, sobrecarregado, de não ver resultados. Quer descanso? Tome essas 2 pílulas: mansidão e humildade. Receita do médico dos médicos, Jesus, que fez o teste nele mesmo. E o resultado está sentado à direita do Pai. E ainda continua intercedendo por nós. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou dessa palavra, deixa um ok aí embaixo. Se você acha que essa palavra serve para alguém, mande para alguém. E nos encontraremos na próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Forte abraço e nos vemos quinta-feira.